Voltamos com o quarto tópico da lição, a graça no contexto de hoje, na contemporaneidade, né? Temos aqui dois subtópicos, onde vai abordar aqui sobre o que o comentarista nos traz de importante para que nós possamos aí ter da parte de Deus uma orientação, né? Saber o que está acontecendo, ainda que de forma sintética, resumida, mas nós precisamos descobrir o que está acontecendo hoje, quais são as sutilezas do adversário que está atuante em nossos dias. E ele coloca no primeiro subtópico desse tópico a graça barateada. E num breve comentário aqui ele diz: há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Uma vida que não está regida por aquilo que nós vimos aqui dentro de um contexto bíblico, que é a proposta do Senhor, né? O salmista já dizia que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra. Então a nossa regra de fé, de prática, de vida com Deus e para servir a Deus e servir a igreja, servir a sociedade dentro da visão de Deus é a palavra do Senhor. Então existe hoje uma vida cristã mundanizada que está vivendo essa graça barateada, essa graça barata, né? De fato, diz o comentarista, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais esta graça de Deus ou este favor que Deus dispensou sobre nós, ainda que não merecêssemos, que ele traz aí uma proposta de não deixar nós na situação em que nós estávamos, como perdidos, distanciados, totalmente regidos pelos nossos próprios interesses, prazeres, de uma natureza caída, pecaminosa, herdada por nascimento, ou seja, por Adão, né? Como diz o salmista, em pecado fui concebido, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós percebemos que a proposta de Tito, eu quero voltar naquele texto que eu citei naquele tópico anterior, Tito 2:11 a seguir, ele traz aí uma visão, é um dos textos que traz uma visão daquilo que a graça promove na nossa vida. Ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, ou se há manifestado, ou foi revelada, foi trazida à tona, trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifesta por um propósito, tirar nós da condição de perdido e colocar num terreno de salvo. E é o que a Bíblia declara em outro texto que diz assim: ele nos libertou do império das trevas, ou seja, ele nos arrancou de uma condição tenebrosa e nos transportou, isso é graça, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a graça, ela não só se manifestou nos transportando para esse reino, para esse novo espaço, essa nova dimensão de atuação, agora na direção de Deus, como nova criatura, sendo alcançados pelo favor de Deus. Mas o versículo 12 do capítulo 2 de Tito diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós para remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. E aqui o comentarista diz assim, parece que quanto mais crescem os evangélicos, menos influência eles têm, eles estão causando na sociedade. Por que não há uma influência dentro daquilo que Deus propõe na palavra do Senhor como luz, como sal da terra, como luz do mundo, como alguém que faz realmente a diferença? É porque essa graça barata que está sendo proposta, que alcança o pecador, mas não muda a sua condição, como alguns ensinam, está sendo divulgada. É uma sutileza
tornando banal, tornando algo precioso, poderoso, como a graça de Deus sobre a vida do ser humano que se converte, que se volta a Cristo, ela ensina, diz aqui Tito, a renunciar. E o que é renúncia? É aprender a dizer não àquilo que nos prejudica, não àquilo que é nocivo para nós agora, alcançados pela graça de Deus e regidos pelo amor de Deus, aprender a deletar, a rejeitar. Porque uma coisa é você querer dizer não. Outra coisa bem diferente é você dizer não e a partir do momento que aquilo que é proposta do adversário, do mundo, daquilo que não agrada a Deus vier a ti, você ter autoridade para deletar, para rejeitar, para renunciar. E essa graça aqui, barata, ela não dá autoridade a ninguém, ela não dá força a ninguém, ela não habilita ninguém, ela não ensina ninguém que ela precisa renunciar. Mas a graça de Deus, como diz aí, no segundo subtópico do tópico 4, que esse valor da graça, vocês foram comprados por bom preço. Ora, alguém que vai em um local e nos compra, ou compra um material, compra algo, ele compra aquele material, compra aquele móvel, compra aquele produto para ser usado para um determinado propósito. A ideia é de que eu e você estávamos em um mercado de escravos. E ali nós éramos escravos do pecado, do mundo. E o sangue do Cordeiro de Deus, ele foi o preço pago para dentro daquele mercado horrível onde nós estávamos, sendo escravizados, sendo nutridos por coisas que não agradam a Deus. Esse sangue precioso nos comprou, como diz Pedro, não foi com prata, não foi com ouro ou com coisas corruptíveis desta vida, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Vocês foram tirados de lá. E a mesma ideia Paulo compartilha em 1 Coríntios. Vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem a Deus através da vossa vida. Então Paulo é um defensor do Evangelho da Graça. Ele diz que essa graça, ela nos coloca dentro de um roteiro e dentro de uma proposta que o Senhor Deus, regido pelo seu amor, mas não anulando a justiça, pegou o seu Filho, enviou a esta terra, morreu na cruz do Calvário, manifestando essa graça e dando a satisfação da justiça divina, nos arranca agora das garras do pecado, do adversário. Você já não precisa ser regido pela tua própria vontade, divorciado da vontade de Deus, mas você precisa receber essa graça, se voltar para Cristo, e se voltando para Cristo, essa graça vai, como diz Tito, ensinar a você a dizer não, a deletar, a renunciar, e renunciando aquilo que é paixão mundana, que é concupiscência mundana, que é impiedade, você renunciar aquilo que Deus não se agrada, que Deus não é vontade do Senhor na tua vida, você vai viver de forma sóbria, de forma justa, e você não vai só viver de forma sóbria e justa, mas você vai ter esperança em um futuro glorioso, você vai aguardar a manifestação de algo extraordinário. Isso é graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo, mas esta graça, quando te alcança aquilo que você não merecia, ela vai te habilitar a viver como uma pessoa salva. Nós não fazemos boas obras para a salvação, mas nós praticamos boas obras porque a graça de Deus nos alcançou e agora nos habilitou e nos ensinou a viver uma vida de salvo. Que Deus em Cristo te ajude e te fortaleça para que você consiga entender essa verdade e se apropriar e vencer aquilo que você precisa vencer. Nós vamos concluir esta lição com o professor Fábio logo. Muito bem, pastor, muito bem, meus irmãos. Chegamos ao final de mais uma lição. Riquíssimos ensinos foram trazidos para nós aqui, rememorando esta, de forma ainda que panorâmica, porque o tempo não nos cabe,
mas essa maravilhosa doutrina da graça, né? Esse favor imerecido de Deus. E de forma conclusiva, nós podemos falar que, a partir do que aprendemos aqui, de como a graça foi tratada em diversos contextos, no período medieval, de como a graça foi tratada no primeiro século, de como a graça é tratada pela Bíblia Sagrada, foi tratada pelos apóstolos, e de como a graça é tratada nesse período contemporâneo em que vivemos, diante dessas várias abordagens da graça por alguns segmentos religiosos. Pelo menos uma conclusão nos é permitida inferir aqui. É que para que nós tenhamos uma visão bíblica e correta da graça de Deus, necessário se faz sempre se voltar para o texto sagrado. Nós aprendemos aqui essa verdade. A Bíblia é sempre a régua, e o comentador coloca de forma conclusiva isso, né? A Bíblia é a regra para interpretar também a doutrina da graça, esse favor merecido de Deus. A Bíblia é a regra para interpretar todas as doutrinas que lá estão contidas e também interpretar os comportamentos humanos. Mas para os limites da nossa lição aqui, nós podemos dizer que sempre se faz necessário retornar ao que Deus nos ensinou. Os reformadores só conseguiram fazer as reformas necessárias ali no final do medievo, no final do período medieval, porque eles se voltaram para a Bíblia Sagrada. Eles começaram a analisar de forma profunda a Bíblia Sagrada. Só houve um grande avivamento no final do medievo, ali no início da Reforma, porque as pessoas tiveram oportunidade de conhecer aqueles que não conheciam a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi disseminada pelo mundo, começou as traduções da Bíblia Sagrada, daqui a pouco surgiu a imprensa e com ela foi disseminado por todas as partes. Então, a partir da disseminação da palavra de Deus, as pessoas se apropriando do que ali está contido, estava contido, houve um grande avivamento e as verdades bíblicas, como o comentador colocou, foram reestabelecidas de forma institucional. Já havia, ela nunca deixou de existir individualmente em algumas pessoas, mas ela começa a ser restabelecida de forma institucional para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos passar para o pastor novamente, que ele estará orando por todos nós e nós orando junto com ele. Muito bem, chegamos a um final de mais uma riqueza incomparável. E neste momento nós vamos orar com você, por você, pela tua casa, pela tua família, você que tem sido parceiro e parceira deste programa, já abraçou a causa, continue divulgando, deixa Deus usar aquilo que Ele tem colocado de mais precioso, que é o compartilhamento da palavra através dos meios que temos hoje. Vamos orar? Altíssimo soberano Deus, diante da Tua presença nós queremos Te agradecer, Te louvar, reconhecendo o Teu cuidado, Senhor, a Tua soberania sobre cada um de nós, Pai. Este irmão, esta irmã, Senhor, que está sendo aí alcançado, tocado, que está sendo, Senhor, a cada dia instruído por Tua palavra, e mais este meio que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando este programa EBD em Família, uma família para instruir a sua, que possa, Senhor, alcançar corações, possa alcançar, Senhor, corações e dar, Senhor, a sensibilidade para que possa, Senhor, compartilhar com alguém que precisam ouvir a Tua palavra, ouvir uma instrução, e em especial da escola bíblica. Meu Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua regência sobre cada um, Senhor, sobre suas vidas, seus corações, e em especial pedimos graça, Pai, que a Tua graça seja abundante, para assim como Paulo declarou, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, e assim como ele declarou, sou o que sou e não eu sou, mas a graça de Deus sobre mim fez com que eu trabalhe muito mais que os outros, que o Senhor possa capacitar, revestir, dar autoridade, Senhor, a cada um pela Tua graça, para viver os Teus propósitos, Senhor. Eu te peço sobre este lar, sobre esta casa, sobre este ambiente, Pai, que o Teu filho está, não sei qual é, talvez, Senhor, o caminhoneiro, talvez aquele que está trabalhando, mas o Senhor é poderoso para encontrar esse coração, reger essa vida e neutralizar tudo aquilo que vem banalizar com sagacidade e sutileza a grandeza da Tua graça sobre eles, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos
em nome para a glória de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que as mãos do Senhor estejam sobre ti para te guardar, reger e proteger. Até a próxima, se Deus quiser.